Bom, irmãos, boa noite mais uma vez na igreja. Nós vamos abrir em Judas, o versículo 3. Nós vamos ler o versículo 3. Todo mundo achou? Os irmãos estão afiados, hein? Diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, quero também te agradecer, Senhor, te louvar, Pai, por essa noite, Pai, especial que o Senhor preparou, Pai, no nosso meio. Te agradecer por tudo que o Senhor tem falado das nossas vidas, Pai, semana após semana, tem ministrado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos que mais uma vez, Senhor, o Senhor venha ministrar nas nossas vidas, venha falar conosco, venha tocar o nosso coração, Pai. Que seja tudo feito aqui no Teu temor, Senhor Jesus, na Tua graça, no Teu amparo, na Tua ajuda, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Pai, nessa noite, nessa hora, Pai. Ajuda-nos, Pai, a interpretar a Tua palavra, Pai, a compreendermos, Pai, e a acolhermos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, irmãos, essa carta de Judas, né, traz um tema muito importante para as nossas vidas, né, como cristãos. E eu acho que muito mais nos dias de hoje, no tempo que nós temos vivido como igreja, né. O tema central dessa carta, né, nós podemos destacar essa expressão aí que diz nesse versículo que nós lemos, né. Ele diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Esse é o tema central dessa carta de Judas, do encargo dele, né? Exortar os irmãos a batalharem pela fé. Batalharem diligentemente, né? Pela fé. Ou seja, o que significa esse batalhar pela fé? Batalhar pela conservação da fé pura como ela é, né? Pelo Evangelho, pela verdade que recebemos. Ele diz, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Né? Não é só aquele batalhar para nos mantermos crendo, mas preservando a fé pura como nós recebemos. Né? Não deixando ela se contaminar, não querendo acrescentar coisas à fé. Batalhar, defender essa fé. Né? Lutar pela fé. Se nós queremos ser cristãos que completam a carreira, né, que nos foi proposta, como nós já estudamos lá em Hebreus, nós precisamos aprender, como cristãos, a aprender a batalhar por essa fé, né? Paulo diz assim em 2 Timóteo 4,7, não precisam abrir, né? Vocês vão lembrar desse verso. Ele diz: Combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. A fé é parte, né? Deve ser guardada, batalhada pela fé. Por que será que Judas usa essa expressão, batalhar? Exatamente, né? Porque como o Lucas estava orando aqui, nós estamos numa guerra, queiramos ou não, né? Estamos no meio de uma guerra. Saibamos ou não, estejamos lutando ou não. Podemos estar com a guarda baixa lá, achando que estamos no meio de desfrutando de coisas lá, tão inocentes, mas nós estamos inseridos no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual. Uma grande batalha espiritual. Vocês lembram que a fé também faz parte da nossa armadura, né? Lá em Efésios 6, né, quando Paulo descreve a nossa armadura do cristão, os nossos instrumentos de luta, nessa batalha nós temos alguns equipamentos. E a fé é um desses. Né? A fé exatamente. É um dispositivo lá de guarda, né? Para nos guardar. Não é uma ferramenta de ataque, é uma fé. A fé nos guarda, nos preserva. Né? No meio dessa batalha toda, então, a fé é aquela que vai, né, que nos guarda, nos preserva as nossas vidas. A expressão guardar ou guardados, só nessa epístola aqui de Judas aparece mais ou menos umas 6 vezes. Sobre guarda, essa importância de guardar, né? Exortando os irmãos. Bom, irmãos, dito isso aqui só a caráter de introdução, eu convido os irmãos para nós olharmos aqui para a carta de Judas, que é breve, né? Olharmos pelo menos os pontos principais. Nós não vamos conseguir ver tudo, né? Todos os versículos aqui. Mas tentar extrair aqui, né, e ver o que tem para nós, né, sobre esse batalhar pela fé, né? Nós vimos que com certeza é muito importante para as nossas vidas aprender e a sermos encorajados a isso. Mas vamos ver o que
Judas estava escrevendo para a igreja naquele momento. Vamos ver qual que era o contexto deles ali, vamos ver qual que é a relação disso conosco hoje. Amém? Bom, vamos começar vendo um pouquinho aí então do encargo de Judas, né? Ao escrever. Ele diz, né? Amados, quando empregava toda, no verso 3 mesmo aí, toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado. Judas, mais uma vez, só para deixar claro, não o Iscariotes, né? Porque ele diz lá no verso 1, dá uma olhada só lá, ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Irmão de Tiago, logo irmão de Jesus, né? Tiago, irmão de Jesus. Então esse Judas aqui serve, que ele se coloca como servo de Jesus. Na verdade ele era irmão de Jesus, né? De sangue lá, do Senhor Jesus. Bom, ele diz que quando ele foi se dedicar cuidadosamente, né, diligentemente, seria o quê? Uma dedicação cuidadosa. Quando ele foi parar para pensar, para escrever para os irmãos a respeito da salvação que eles tinham em comum, ele sentiu-se, olha qual foi o sentimento dele. Ele sentiu-se obrigado, né? Essa palavra no original tem um encargo assim de com dever expresso, né? Com um peso. Ele foi constrangido ali pelo Espírito, né? Pela inspiração do Espírito, a escrever, né? A mudar talvez a direção daquilo que ele escreveu. Eu ia escrever a respeito da nossa comum salvação, mas aí eu fui obrigado, eu me senti com um dever expresso de exortá-los, né? Ao quê? A batalharem pela fé. Batalharem diligentemente, né? Com diligência, com esforço, com dedicação, com cuidado ativo, né? Pela fé que eles haviam recebido. Mas na prática, irmão, por que será que era necessário Judas estar escrevendo essa carta para eles batalharem pela fé? Por que batalhar pela fé? Por que todos nós devemos batalhar pela fé, né? Parece uma coisa meio pesada, né? Ela tá me mandando batalhar, pô, já estou numa guerra, estou inventando tantos problemas, tantas coisas. Por que batalhar? Primeiro porque nós já vimos, estamos no meio de uma guerra, inseridos num contexto de guerra. Mas vamos ver no texto o que Judas tem para nos dizer. Nós vamos destacar alguns versos da carta para a gente entender um pouco do porquê que eles deveriam batalhar. Vou pedir para alguém ler, por favor, o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Marcelo. Bom, por que eles deveriam batalhar pela fé? Né? Antes de nós entrarmos especificamente nesse versículo, por que eles deveriam, né, estritamente no sentido de batalhar, por que eles deveriam batalhar pela fé, lutar pela fé? Porque eles podiam perder, essa fé podia ser, né? Eles podiam perder a fé. Ou não, estou enganado. A gente deve lutar para guardar uma coisa, batalhar e defender uma coisa, porque aquilo existe um risco. Aquilo é ameaçado, certo? Eles podiam, no sentido, né, básico, bem básico, de assim, apostatar da fé, largar a fé, abandonar a fé. Todas as influências que eles estavam sofrendo, que a gente já vai dar uma olhada, eles podiam estar simplesmente abandonando a fé, apostatando. Um dos encargos de Judas é que havia muita apostasia no ambiente, era um contexto de muita apostasia, né? O que é apostasia? Vocês sabem o que significa a palavra apostasia? Significa abandono, né? Falar apostasia, né, na palavra é abandonar a fé bíblica verdadeira. Não necessariamente só abandonar a fé e voltar para o mundo, mas abandonar a sã doutrina, aquela fé que é pura, verdadeira. Eles estavam num contexto de apostasia intensa, né, e de muito ataque espiritual vindo de todos os lados. Né. Segundo os eruditos aí, na época que foi escrita a carta de Judas, a maioria dos apóstolos, os apóstolos mesmo dos dois lá, já haviam sido martirizados. Então havia muito poucos aí, talvez ainda Pedro, João, ali, e eles estavam já correndo um sério risco. Eles estavam o quê? Vulneráveis, né? Os apóstolos, aqueles que viviam com Jesus, já tinham ido embora, então eles estavam, né, sofrendo, muita gente já estava deixando o caminho, aqueles que estavam por, né, ali na dúvida, já estavam abandonando, ou seja, tinha muita apostasia no ambiente. Era um contexto de apostasia. Para nós hoje não é muito diferente, né, irmãos? Temos vivido um contexto, né? Não sei se eu estou ouvindo uma voz aí no mundo o tempo todo nos dizendo, ó, desista, não vai dar certo, você não vai chegar até o final, você não vai completar essa carreira, né? Você tem ouvido de alguma forma esses sons aí, assim,
pressão, enfim, pode vir de inúmeras formas. Mas o sentido, né, é fato nas nossas vidas. Algo dizendo para nós, ei, abandone isso, apostate. Isso é um perigo real para as nossas vidas. É importante entender que é um perigo real. Às vezes é meio assustador falar desses assuntos, mas é importante entender o perigo para a gente poder guardar com todo zelo, com toda diligência, como ele diz aqui, né? Bom, mas nesse contexto especificamente, né, que estou dizendo, a maioria dos discípulos, dos apóstolos já haviam sido martirizados, a igreja estava vulnerável, e aí diz no verso 4, quando nós lemos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Diz aí que entraram certos indivíduos, né, no meio deles lá, e se introduziram com dissimulação. Vocês sabem o que significa dissimulação, né? Com falsidade, né? Tem alguns sentidos muito interessantes para a palavra dissimulação, que é com desejos encobertos, né? Com coisas escondidas, ocultas, né? Ainda ali, eles escondiam coisas, eles estavam ali no meio deles, se introduziram no meio deles, estavam ali no meio deles, mas tinham coisas que eles guardavam, assim, coisas que ninguém sabia, assim, né? Diz que esses foram anteriormente pronunciados, né? E diz aí no final do verso que eles transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, né? Eles transformaram, mudaram a graça em libertinagem, né? Ou seja, eles faziam de tudo, né? Assim, né? Viviam ainda impiamente, eles transformaram a graça em libertinagem, faziam o que queriam, né? E alguns desses eram mestres, e aí eles também permitiam que fizessem o que quisessem. E aí diz no final do verso que eles negavam, né? E negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Esse negar que é interessante. Negavam não só no sentido de negar, né, de não aceitar a verdade, mas eles estavam no meio, eles eram irmãos, eles estavam no meio da igreja, esses irmãos. Eles se introduziram, né? Eles estavam lá no meio da igreja. E... Só não era irmão, né? Só não era irmão, Dizia a palavra, mas usei a palavra errada, é verdade. Mas eles estavam ali. Era contado quase que ali, né? Aparentemente contado como os irmãos. Sim. E diz aí que eles negavam o senhorio de Cristo. Eles rejeitavam o governo, né, de Cristo na igreja, na verdade. Rejeitavam o soberano Senhor. O sentido aqui, né, que a gente vai destrinchar esse verso assim e olhar as palavras no original, é bem esse. Não é um sentido só de... Eles negavam no sentido de um anticristo que não aceita Cristo. Sabe aquela coisa que o anticristo... Quem é o anticristo? Aquele que nega ser Jesus, o Filho e tal. Que Jesus veio em carne. Não é negar só nesse sentido. É um negar do governo, negar da soberania. Eles estavam lá no meio deles, eram contados como irmãos, mas eles não se submetiam às verdades. Eles tinham coisas guardadas, escondidas, ocultas, né? Ou seja, eles estavam ali no meio deles, mas na verdade apostataram da fé pura. Eles já estavam com a fé já estava ali só metade, só de acordo com os interesses deles, né? Seguiam a fé, mas transformaram a graça, né, a verdade do evangelho em libertinagem. Estavam introduzidos no meio dos irmãos. Faziam parte da igreja. Mas, como o próprio verso diz, eram homens ímpios, diz aí a palavra, né? Negavam o soberano, o senhorio, o governo de Cristo. Olha como eles realmente negavam o governo de Cristo. Olha no verso 8 aí. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Uma das características desses certos indivíduos era essa, insubmissão. Eles não aceitavam o governo ali, Cristo ser Senhor, né? O que faz de nós um cristão? Obedecer a Cristo, estritamente a palavra, né? O senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Quando ele deixa de ser Senhor, nós podemos até declarar coisas, mas ele já não é mais aquele Senhor. Já apostatamos indiretamente, né? Vemos que a apostasia não é só abandonar a fé, como estava dizendo, e voltar para o mundo, mas pode-se estar na igreja, mas perder a pureza dessa fé, não aceitar mais o governo, né, do Senhor, o controle, a direção, né? Bom, dito isso, né, um pouco aí sobre a apostasia desse contexto. Qual que será que é o fim da apostasia? O que ela dá? Essa prática, essa prática não, né? Essa atitude, essa decisão aí deles, né, de apostatar. Qual que será que é o resultado disso? Vamos ver no texto, melhor. No versículo 5, alguém lê, por favor. Quero, pois, lembrar-vos, embora já esteja
uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Bom, olha como que Judas começa a exortar, né? Ele falou, ó, tem uma palavra de exortação para dar para vocês, assim, assado, né? Tal, e aí ele vai começar a exortação dele. Daí ele fala, ó, quero, pois, lembrar-vos. Ou seja, eles já conheciam, já sabiam daquilo que ele ia falar para eles. Embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Vocês já estão sabendo, ó, isso é claro para vocês. Né? Que o Senhor, tendo libertado um povo, que povo que ele está falando aqui nesse texto? Vocês lembram, né? Do êxodo lá, o povo de Israel, do Egito. Tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu. Depois, quais que eles destruíram? Os que não creram. Bom, o fim da apostasia, resumidamente, é o quê? Juízo, né, irmãos? Juízo, destruição. Aqui na palavra pesada, Deus destruiu depois os que não creram. Qual que era o perigo, então, toda aquela apostasia? O juízo de Deus para a vida deles. Né? Judas lembra eles de algo que eles já conheciam bem. Em outras palavras, irmão, Deus não tolerou a incredulidade daquele povo de Israel. Mesmo sendo aquele povo que ele tirou do Egito, embora seja o povo dele que ele tirou do Egito, Deus não tolerou a incredulidade, a apostasia daquele povo. Né? Que murmurou, nós sabemos da história, né? Tantas características daquele povo. Da mesma forma, irmãos, Judas está usando aquele exemplo para dizer que da mesma forma Deus não vai tolerar a incredulidade e a apostasia no juízo de Deus. Se você continuar o verso, aí a gente não vai ver, a gente vai ver alguns versículos pontuais para a gente tentar dar uma olhadinha na carta aqui, né? Um pouco mais completa. Mas no versículo 6 ele diz, ó, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele fala assim, ele quer deixar bem claro, ó, e até anjos que não guardaram o seu nome, Deus também, né, tem para eles guardado trevas. Que eles abandonaram. A palavra do abandonaram aí é apostasia. Então eles abandonaram e também deixaram. O tom é pesado, né, irmãos de Judas aqui. Né? Mas Judas não tinha outra forma. Por quê? A vida dele estava em risco, né? Era questão ali de ou estar debaixo do juízo de Deus ou estar debaixo da vontade de Deus. O contexto, eles precisavam ser exortados. Lembra que Judas se sentiu o quê? Obrigado a exortá-los aqui daquilo. Era importantíssimo, né? Uma urgência assim do Espírito nós vemos, né? Bom, Judas mostra também, irmãos, algumas características, né, da apostasia e do caráter desses apóstolos aqui, desses certos indivíduos, né? Para quê? Para tentar ajudar os irmãos lá a detectar os apóstolos. Primeiro para eles identificarem, eles terem discernimento, eles saberem quais são os apóstolos. Se eles são certos indivíduos, eles estão introduzidos no nosso meio. Dissimuladamente, ou seja, eles estão disfarçados. Como é que eu percebo? Como é que eu identifico, né, esses irmãos no meio? Né? Como é que eu vou detectar? E não só isso, você conhecendo algumas características, né, o texto dá algumas e a gente não vai ver todas, mas quanto mais a gente conhece essas características, a gente consegue sondar também as nossas vidas, ver se alguma área da nossa vida há algum resquício, algum sintoma de apostasia. Né? Será que em alguma área da minha vida eu tenho deixado um pouco a fé pura, a fé, né, como eu a recebi? Né? A fé de acordo com o que o Senhor nos entregou? Pura, sem mácula, guardando, respeitando, sem insubmissão, como eles eram insubmissos. Uma das características que nós já vimos, eles eram insubmissos, não aceitavam o governo, não aceitavam autoridades superiores. Bom, então Judas vai dar algumas características aqui. Vamos ver pelo menos 2 versos aqui para a gente destacar esse ponto. Alguém lê, por favor, versículo 11 e o 12. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, envolvidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens de água impelida pelos ventos árvores e plena estação dos frutos, desses providos duplamente mortas e desraigadas. Obrigado, até aí tá bom. O texto continua, né? Vocês viram que ele continua lá dando mais características, a gente vai destacar só alguns pontos aqui. O texto começa aí, o versículo 11, dizendo... Ai deles. Quando essa palavra ai aparece na palavra, né? O ai fala de quê? De juízo de Deus.
fala de dor, fala de lamento, muitas vezes é uma expressão de lamento, né? Mateus traz muitos ais lá de Jesus, né? Ou seja, Judas aqui para falar para eles e aí manda um ai para falar daquele assunto. Né? Tinha algo pesado ali para falar para eles, né? A respeito do juízo. E aí ele começa a dizer as características, ó. Porque prosseguiram, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Caminho de Caim. Vou pegar alguns pontos desse aqui, porque cada um desse aqui tem um significado. A gente já consegue montar esse quadro de certos indivíduos. O caminho de Caim, a gente pode chamar de uma apostasia, né? Religiosa que Caim teve. Na forma como quer adorar a Deus. Ele quis adorar a Deus e agradar o Senhor na própria forma dele. Foi lá, né? Agradar o Senhor da própria forma. Enquanto que Abel foi lá e sacrificou para adorar a Deus. Então aí fala o caminho, né? Prosseguindo pelo caminho de Caim, é de adorar a Deus, querer agradar a Deus na sua própria carne, da sua própria forma. Né? Não acertar a forma de Deus para adorar a Deus. E aí o texto continua dizendo, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O erro de Balaão. Ele já dá uma pista logo no começo do que significa, né? O que ele está querendo dizer sobre esse erro de Balaão. Ele diz que movidos de ganância. O que havia no coração daqueles certos indivíduos? Além de haver, né, uma submissão também religiosa, ele não queria aceitar a forma, queria adorar a Deus na carne, na sua própria força. Eles também tinham no coração, era movido. O que movia eles também? Ganância. Tinha os olhos de dinheiro, né, na recompensa, no prêmio da injustiça, como teve Balaão. Né? Mais uma característica. E diz aí no final, e pereceram, do versículo 11, né? E pereceram na revolta de Corá. A revolta de Corá nos fala de submissão, assim, emblemática, né? Está lá em Números, se eu não me engano, no capítulo 16, eu não deixei aqui anotado. Mas se você quiser ler lá, você vai ter um panorama bem profundo do que dizer. Mas basicamente, aqui eu já digo para você, é em submissão. Eles rejeitaram a autoridade divina claramente. Na pessoa de Moisés e de Arão. Né? Eles viram para Moisés e Arão e falaram assim, mas se todos aqui já são santos, estão assim assados, por que a gente deve se submeter a vocês? Né? Insurgência. Não se submeteram. Se revoltaram. A revolta de Corá. Eles mais um monte. 200 e tralalá, se eu não me engano. Faz um motim, né? Acontece tudo Esses causaram. E aí, Judas aqui está colocando ai deles, porque está colocando as características desse aí, de Caim, de Balaão e da revolta de Corá. Bom, aí continua no versículo 12, ó. Esses homens são como rochas submersas. Interessante algumas caras. Agora ele vai dar umas figuras aqui, né? Só para a gente meditar um pouquinho. Rochas submersas. Né? Eu procuramos o sentido da palavra rocha no original, o mais próximo é arrecife. Que é como no mar, né? Aquelas rochas, aquelas manchas, né? Está dizendo o quê? Que eles são como rochas submersas, como manchas, como pedras que você estando na horizontal ali você não consegue ver facilmente. Mas o Senhor lá de cima vê aquela mancha no meio, né? Que diz aí, ó. Eles são como rochas submersas na onde? Nas vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, eles eram rochas submersas, como essas manchas, né? Rocha submersa também, assim, a gente não vê na horizontal, mas essas rochas submersas também causam naufrágio, né? Podem fazer com que outros tropecem, né? Fazem um certo estrago. E são perigosas. São perigosas. E diz que, né, a gente entendendo assim, olhando da ótica de Deus que vê de cima, Deus vê essas manchas neles na onde? Nas festas de fraternidade. Se a gente olhar para a igreja do primeiro século primitiva, uma das principais festas, a principal festa de fraternidade da igreja qual que é? A ceia do Senhor. Que eles banqueteavam, eles tinham um banquete, eles tinham, né, faziam parte. Então lá no meio, lá tomando do pão, lá participando da mesa do Senhor, Deus olhava lá de cima e via eles, eles são como uma mancha aí. Ou seja, vocês aí de baixo não conseguem ver, mas daqui de cima eu vejo como vejo o Recife no mar, eu vejo uma mancha no meio de vocês. Ou seja, realmente era coisa, eles tinham coisas ocultas. Aí o texto continua dizendo, né, pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Ou seja, que não traz chuva, não traz nada, sem
secas, sem utilidade. Árvores em plena estação. Semana passada a gente viu, né, sobre o fruto, a árvore sem fruto, que estava fora da estação. Essa aqui está em plena estação, e aí diz a palavra que destes desprovidas. E aí diz duplamente mortas. Por quê? Não tem nem fruto e não tem nem raiz, né? Desarraigados, ele diz no final. Aí. Bom, irmão, essas características que nós vimos aqui é para aquele tempo de Judas, né? Hoje não tem nada disso, né, que nós vimos aqui, né? Nós não conseguimos achar, né? Se a gente procurar, vai demorar um pouco para a gente tentar achar, né? Achar os caminhos aí de Caim, achar o caminho de Balaão, achar as revoltas de Corá aí, né? Rochas submersas. Hoje isso não é para os nossos dias. Muito menos para as nossas vidas, né? Perto de nós, nos nossos corações não passa uma sombra dessas coisas. Graças a Deus, né? Tudo isso é entre aspas, tá, irmãos? Você não me fala o que eu tô falando. Bom, um último versículo para a gente fechar essa parte aqui, para a gente ver dessas características ainda. Vamos pular lá para o verso 16. Alguém lê, por favor. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Obrigado. Aí Judas, ele cita aqui uma profecia, né, lá de Enoque, tal, fala que Enoque profetizou, tal, e ele conclui nesse versículo 16, né, para dar algumas características desses certos indivíduos lá de novo. E aí diz que eles são. Ele não diz que eles estão, ele diz que eles são. Olha que interessante. São o quê? Murmuradores. O que é murmurar? Reclamar. Resmungar, reclamar, né? E aí depois? Descontentes, desgostosos, insatisfeitos, né? Aqui a coisa começa a estreitar um pouquinho, né? Se a gente começar a sondar e olhar ali como um espelho para as nossas vidas, muitas vezes a gente pode ver que os sintomas de apostasia, né? Sabia que murmuração é um sintoma de apostasia? Interessante, né? O descontentamento também, total, né? Não estar, às vezes isso passa pelas nossas vidas naturalmente, né, irmãos? Isso a gente faz parte, né? São sentimentos. Agora diz aí na palavra que eles são, né? Isso é uma coisa que está neles ali o tempo todo. Murmuradores, descontentes, andam, né? E aí seguindo suas paixões, ou seja, andam seguindo os seus próprios desejos, né? Paixões aí é desejos. Andam seguindo os seus próprios desejos, propalando arrogâncias. O que significa isso? São publicamente orgulhosos, né, de si, assim. Publicamente, propalam, falam, são orgulhosos, se gabam ainda de serem os caras, né? Um texto paralelo a esse texto de Judas que a gente está vendo, depois se quiser ver em casa, com calma, né? Até os outros pontos aqui de Judas, para você ver melhor, é o texto de 2 Pedro, capítulo 2. Ele vai falar muito bem as características. Você vai ver que é muita coisa parecida aqui. Realmente é um contexto bem próximo. E aí você vai ver lá que Pedro chamando falsos mestres, tal, chamando eles de falsos mestres. Não chama de falso profeta, tal, fala de falsos mestres. Pessoas que estão ensinando dentro do corpo, mas que são falsos. Né? E que realmente são arrogantes. Pedro chama eles lá de atrevidos, ousados. Eles são ousados, atrevidos. E por último aí, nesse verso que a gente viu, eles são aduladores. Sabe o que significa adulador, né? Bajulador, que bajula por interesse, né? Puxa saco, e aí por aí vai, né? Eles são cheios dos interessezinhos, né? Opa, aí a gente não vê quase isso, né? Principalmente dentro da igreja. Não, na igreja não tem. Ainda bem, né? Bom, irmão, esse era o cenário, né? Que Judas estava escrevendo. Aí a gente entende um pouco melhor a necessidade de Judas falar o que para eles? Exortá-los a batalharem pela fé. O cenário era esse. Como nós já vimos, né? Como a Diana aqui me citou, para esses aqui o fim é o juízo de Deus. Para a apostasia, né? Para o abandono da fé pura, legítima e por outros interesses, o fim é juízo de Deus. E Deus não vai poupar da mesma forma como que ele não poupou o povo dele que ele tirou do Egito. E ele vai usar vários outros exemplos, como ele não poupou anjo, como ele não poupou isso, como ele não poupou aquilo. Né? Você vê como que a imagem fala, tão certo como Deus tirou o povo do Egito e não poupou os que não creram, é certo que se nós apostatarmos e abandonarmos a fé, também no dia do juízo. Né?
Nós não, eles, né, irmãos? Nós não temos esse problema aqui. Bom, irmão, a pergunta que surge, né, naturalmente aqui para nós é, então, como então batalhar pela fé, né? Já precisa batalhar pela fé. O contexto tem que batalhar pela fé. Como então batalhar pela fé, né? Qual que é a postura, irmãos, que Deus, através de Judas, que estava esperando daqueles, né, dos irmãos lá, que estavam vivendo naquele contexto, né, de apostasia, pecados e impiedade, né? Qual que é a postura que Deus estava esperando deles, ver na vida deles, né? Deus esperava ver, mesmo naquele contexto todo, tinha algo que Deus assim, estava querendo comunicar a eles para que eles tivessem, um perfil que eles tivessem, uma postura que eles tivessem diante de toda aquela situação, né? E vamos ver como que Judas coloca isso, ó. Versículo 17 ao 19. Alguém lê, por favor, irmão. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais que não têm o Espírito. Obrigado, Marcelo. Bom, ele vai começar agora a dar as dicas de como, então, batalhar por essa fé para eles aí, né? E aí ele diz, ó, ao contrário, né, o texto dá uma virada, vós, porém, eles são assim, eles fazem isso, esse é o contexto que vocês estão vivendo, eu estou escrevendo para exortar vocês a batalhar na fé, então vocês, porém, apesar de tudo isso, vocês, e aí ele começa dizendo, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferida pelos apóstolos. O que aparece aí como um dispositivo aí que deveria ser batalhado, que nessa batalha pela fé deveria ser guardado e exercitado por eles? A palavra, irmãos. A palavra, num contexto daqueles que eles estavam vivendo, tornava-se ainda mais fundamental e indispensável, né, naquele tempo de apostasia, como certamente é hoje para as nossas vidas, né? Qual a preciosidade que podemos guardar? Que podemos ter um tempo como esse aqui, né, de expor a palavra, né? Se eu estou batalhando, se eu estou numa guerra e eu preciso batalhar pela fé, eu preciso guardar da palavra e lembrar da palavra e eu preciso conhecer a palavra. Porque como eu vou estar numa batalha e eu vou estar lutando ali com armas, você não conhece, nem conhece a palavra. Como é importante nós precisamos. Como nós precisamos conhecer cada vez mais, né, da palavra. E especificamente diz aí que eles deviam se lembrar das palavras dos apóstolos anteriormente proferidas, né, as palavras da sã doutrina que os apóstolos tinham proferido. E especificamente, né, que aquilo ali que estava acontecendo, né, diz aí, né, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, ele está dizendo o quê? Que os apóstolos já tinham alertado eles sobre aquilo. De certa forma, os apóstolos já tinham falado, nos próprios escritos, nos próprios evangelhos, aqueles ali. Ou seja, Deus, aquilo ali não era nenhuma anomalia que estava acontecendo, nem algo específico contra eles, pessoal na vida deles, lá, aqueles irmãos de certos indivíduos não estavam lá, né, com perseguição pessoal contra eles ali, era algo que já estava anteriormente proferido, né? Já estava ali, claro. Ou seja, estava no controle de Deus aquela situação, né? Que haveria no último tempo escarnecedores, zombadores, né? Escarnecedor é zombador, andando segundo seus maus desejos, a gente pode dizer, né? Causando divisão e dividindo o povo. Aí vamos lá, versículo 20, mais uma dica aí, ó. Foi a primeira que nós vimos lembrar da palavra, né? A importância da palavra. A segunda, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A gente vai dividir em duas aqui, ó. Primeiro, vós, porém, edificando-vos na vossa fé santíssima. Naquele contexto, então, eles deveriam, né, ao contrário dos outros, vós, porém, edificando-se na vossa fé santíssima. O que significa edificar? Crescer na fé santíssima, na fé pura, na fé, né, imaculada ali. Ou seja, está dizendo para eles que mesmo naquele contexto que eles estavam sofrendo de perseguição lá, de apostasia, de irmãos introduzidos no meio, existia uma perseguição política muito forte ali também, né, contra a igreja naquele tempo. Os apóstolos, aqueles que defendiam a fé com toda aquela, né, já estavam sendo martirizados, então eles estavam destruindo tudo. Mesmo naquele tempo, Judas coloca para eles deveriam estar sendo edificados, deveriam estar crescendo. Teoricamente, olhando para a igreja, a gente vê que estava tudo, né, estava muitos abandonando, largando a fé, mas eles deveriam estar crescendo na fé, edificando. Estagnar ali, né, paralisar na fé ou ficar paralisado com aquela situação seria abrir mão da batalha, né? Largar a mão, tá perdendo aquela batalha. Terceira característica, né? Terceira ferramenta aí nessa batalha pela fé. Orando
no Espírito Santo. Como que a gente pode entender isso aqui? Eu vou colocar da forma que eu consegui compreender, né, irmãos? Eu acredito que também, mas não necessariamente só oração em línguas, né, para edificação pessoal. Acho que o texto está falando de orar sob a liderança do Espírito, né? Orando no Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, né? De acordo com os propósitos do Espírito Santo, né? De acordo com o coração batendo com o coração de Deus, né? Submisso à direção de Deus. Que, na verdade, essa é a única oração que funciona, né? Assim, que realmente está alinhada àquilo, né? De acordo com o que você vai conhecendo a palavra, ela está, né? Aquelas orações cheias dos nossos desejos, dos nossos propósitos, dos nossos, né? Ou das nossas... Aquilo... A oração que Judas recomenda para eles aqui é a oração no Espírito Santo. Quarto aí, ó. Versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Bom, quarta ferramenta aí. Eles deveriam guardar-se no amor de Deus, esperando a misericórdia. Deveriam guardar-se, né, irmãos? Manter os olhos no amor de Deus por eles, também, pela vida deles. Não deveriam perder de vista isso. Que mesmo com tudo aquilo, Deus os amava. E é lindo ver o cuidado de Judas escrevendo uma coisa tão pesada, tão dura. Se a gente vê, né? Olha lá o versículo 3 que nós vemos no começo. Como é que ele começa? Amados. E aqui ele diz, vós porém, né? No versículo 17, como nós vimos, amados. No 20, vós porém, amados. Tudo no amor. E aí ele diz, ó, guardai-vos no amor de Deus. Não esqueça do amor, né? O amor que o Senhor tem por vocês. Não, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês deveriam estar ali confiando, guardando no amor de Deus e também esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Deveriam estar guardando ali a misericórdia do Senhor para a vida eterna. Deveriam ter os olhos na segunda vinda de Cristo, né? Na vinda do Senhor, né? No propósito eterno do Senhor. A gente vê uma ferramenta interessante, né, irmão? Guardar no amor de Deus, não perder os olhos do amor de Deus para as nossas vidas e esperar na misericórdia. Esperar também é uma ferramenta na batalha, né? Essa é difícil para nós, né? Nos contentarmos com estou esperando na misericórdia do Senhor. Quando a gente vive angustiado, tocado, né? No contexto que eles estavam vivendo, todas aquelas lutas. E aí Judas quer para eles, vocês devem esperar na misericórdia. Porque, na verdade, guardem-se no amor de Deus, né? Não tirem os olhos que Deus ama vocês e esperem pela misericórdia dele. Tão certo como vem juízo, vem misericórdia sobre aqueles que batalham pela fé, né? Esperar também era batalhar pela fé. Aí, versículo 22 ao 23, a gente já vai caminhando aí para concluir. Alguém lê, por favor. Arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sejam também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Obrigado. Bom, qual que é a outra ferramenta aí? A quinta e última aí que aparece no texto. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, e aí ele continua. Ou seja, apesar de tudo lá que eles estavam sofrendo, vivendo, eles deveriam também ter compaixão, né? Deveriam compadecer-se de alguns que estavam na dúvida. Por que Judas precisava exortar ele? Não é um mandamento cristão básico, amar o próximo e tal, mas por que eles tinham que escrever para ele no meio daquele contexto ali, falar, uma das coisas que tem que guardar é compadecer-se daqueles que estão na dúvida. Por que será? Bom, eu imagino que, com certeza, com toda aquela situação que eles estavam vendo, de aqueles irmãos disfarçados, e agora tomando conhecimento dessas coisas que eles estavam tomando conhecimento, né, tomaram através da carta, com certeza eles poderiam ficar ali revoltados. E, em certo sentido, isolados do próximo, não querendo fazer mais nada, né? Você já sentiu isso? Nesse contexto que nós vivemos hoje? Todo mundo aqui foi unânime e dizia, não tem hoje, é parecido, o contexto praticamente, né? O mesmo. Já sentiu-se revoltado com isso, assim? Revoltado. Nossa, isso me revolta. Com certeza eles também, isso passaria pelo coração deles. Revolta. Estou revoltado com isso, não aceito isso, essas pessoas que elas estão fazendo com o evangelho. Esse poderia ser o sentimento deles.
Eles estão aqui dissimulados, no meio da ceia do Senhor, vem aqui, então eu estou revoltado com essas pessoas. Eu não quero nem contato mais. Estou revoltado, uma revolta. Aí Judas diz, ó, compadecei de alguns que estão na dúvida. Eles estão na dúvida, compadeça-se deles. Ou seja, o que estava acontecendo com eles ali, tudo aquilo que eles estavam sofrendo, não deveria separá-los do próximo, dos outros. Não deveria causar distância. Muito pelo contrário. Né? Eles deveriam continuar sendo ali sal da terra, né? Salgando, alcançando vidas. Né? Deus ainda tinha um propósito. Como eu estava dizendo, Deus tinha uma postura que esperava, mesmo naquele contexto todo, tinha uma postura que Deus esperava ver deles, né? No coração deles. Né? E essa era a postura. Uma das ferramentas aqui na batalha pela fé. Era como que eles se compadecessem, né, do próximo, daqueles que estavam na dúvida. E aí diz, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os. Aí diz, ó, arrebatando-os do fogo. Só uma parênteses aqui, né? Arrebatando-os do fogo. Interessante, né? Para Deus, aqueles que estavam na dúvida estavam na onde? Não ia estar no fogo já. Para Deus já arrebatai-os do fogo, né? Tira, arrebatai. Olha como que é, né? Não tem meio termo, né? Dúvida. Ah, estavam na dúvida. Para Deus arrebatai-os do fogo. Bom. E aí ele diz no final do verso aí, né? Do 23. Arrebatai-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos. Tem outros. Ele diz, ó, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E aí ele diz, quanto a outros, existe um outro pessoal aí. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, quanto a outros, eles deviam ser compassivos em temor. O que significa isso? Com alguns eles poderiam lá arrebatar da dúvida, de acordo com Deus ia dando discernimento para eles, olha, isso aqui vocês vão arrebatar do fogo e tal. Com a outros eles já deveriam ter cautela, né? Com passivos em temor, com muita cautela, com muito cuidado, para não também, né, não se contaminarem. Essa é uma coisa que nós todos precisamos ter, né, um discernimento, né? Às vezes a nossa ânsia, a nossa boa intenção de querer arrebatar os que estão na dúvida lá, tal, pode também nos comprometer. A gente precisa ter discernimento da parte do Senhor para poder estar alcançando, porque senão nós nos comprometemos. Diz aí, ó, detestando o quê? Até a roupa contaminada pela carne. Deus está mostrando aqui que, assim, tenha muito cuidado. Você pode se contaminar pela roupa dele. Uma figura aqui. Bom, irmão, dito isso, para a gente concluir, né? Por que batalhar pela fé, né? Nós já vimos como batalhar pela fé. Né? Depois você pode olhar melhor em casa aqui, na verdade, né? Fazendo o melhor que dá, assim, né? Agora, qual que é o resultado de batalhar pela fé? Acho que é bom a gente lembrar, né? Porque aí acho que nos encoraja também, assim, né? Nos ajuda, né? O objetivo aqui não é de forma nenhuma ser pesado para os irmãos, mas de encorajar, né? De nos encorajar, né? Com certeza esse era o desejo de Judas para os irmãos aqui e é o Senhor para as nossas vidas, né? Versículo 24 e 25, a gente já conclui aí. Alguém lê, por favor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Obrigado. Eu acho lindo como ele termina a carta, né? No versículo 25 aí, né? A gente não vai ver exatamente todas essas palavras, mas ao único Deus, Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania. Ele bota lá, né? Deus assim, com toda aquela... Em contraste com toda aquela insubmissão deles, né? Que eles não aceitavam o soberano. E aí, para ele, para Judas, era... Né? Bom, mas no versículo 24, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. A pergunta, né, que eu fiz aqui para nós era, qual que é o resultado de batalhar pela fé? Um tá aí. O Senhor não promete que ia tirar eles daquele contexto, né? O Senhor não fala assim, ó, se vocês batalharem pela fé, eu tiro vocês daí rapidinho. Batalha só um pouquinho que eu já tiro vocês daí. Não, era para que eles batalhassem. O Senhor não ia tirá-los daqui, mas ia guardar eles
os tropeços. Não prometia tirá-lo, mas sim guardar do tropeço. Claro, né, irmão? Se eles estivessem lá fazendo a parte deles, né? Nós estamos vendo aqui. Batalhassem diligentemente pela fé. E uma outra. E guardar-vos de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aqui o objetivo de tudo isso, né? Que nem de Judas, o objetivo era encorajar os irmãos, mas era encorajar os irmãos para que eles chegassem diante da glória. O propósito eterno de Deus, né? Do Evangelho é restaurar, trabalhar. Para que eles fossem apresentados diante da glória. Não era batalhar para serem os guerreiros da fé e tal. Ou batalhar para não sei o quê, ou batalhar para não sei o quê, ou batalhar por batalhar e ficar lá batalhando sem fim, sem propósito, sem nada. Tinha um propósito divino, eterno, soberano, muito maior que eles, maior que a vida deles, muito maior que o problema, que tudo que eles estavam vivendo, muito maior. Era ser apresentados, não normal, né, com manchas, né, como rocha submersa, mas imaculados diante da sua glória. Apresentá-los, ou seja, levá-los até. O objetivo ali de Judas era que eles fossem levados até, batalhando pela fé, levados até a presença do Senhor. O Senhor faria com que chegasse à presença deles imaculado, né? Cumpriria o propósito eterno na vida deles. O objetivo de Judas com certeza era esse, que os irmãos, né, por um lado, não abandonassem a fé, guardassem a fé, batalhassem pela fé, para que chegasse até o fim, né, da carreira. Bom, irmãos, essa é a mensagem, né, de Judas aqui, né, na carta, que nós vimos só panoramicamente aqui, né. Mas eu acho que já dá para a gente entender bem o contexto e aquilo que isso tem para as nossas vidas também, né? A gente já vai aplicando meio que automaticamente, assim, né? Uma mensagem forte, urgente para a igreja daquela época e com certeza para nós também, né? Que apesar de todo o contexto político e espiritual que eles estavam vivendo, passando, sofrendo lá naquele momento, havia uma postura correta que Deus esperava deles diante daquele contexto. Tinha algum, né, um perfil lá, uma postura que Deus estava aguardando neles. Deus guardaria eles dos tropeços. Né? Deus amava os olhos, não tira os olhos do amor de Deus, mas existiam algumas coisas que eles precisavam fazer, um comportamento que eles precisavam ter. Né? Nesses 5 pontos aí que nós vimos aí, nos vós, porém. Pode olhar depois com cuidado, aí você vai achar facilmente. Havia uma postura correta. E será que se aplica, né, tudo isso que nós vimos aqui se aplica no nosso contexto hoje? Não preciso nem responder, né? É parecido ou não? Bom, irmão, a resposta deles, né, nós temos na história da igreja, né, de uma certa forma. Nós só estamos aqui hoje porque alguns batalharam pela fé. De uma vez por todas foi dado aos santos. O Senhor guardou dos tropeços esses cada um, mas eles batalharam pela fé. Se isso se aplica ao nosso contexto hoje, né, das nossas vidas, né, e tal, é muito parecido. A resposta deles nós sabemos. Qual que é a nossa? Né? Não só como igreja, mas individualmente. Como é que eu batalho pela fé no meu dia a dia? Né? Às vezes é coisas muito simples, né? Batalhar pela fé. Isso que abre, né, para muito mais coisas. Batalhar pela fé. Como que eu batalho pela fé? Né? Eu batalho pela fé quando eu estou abrindo a palavra, quando eu estou lendo a palavra, quando eu não me deixo... Quando nós vimos passar da fé, oração, perdão, nós insistimos naquilo, nós batalhamos, às vezes aquilo é difícil para nós, mas nós, né, batalhar, nós estamos numa guerra espiritual, estamos lutando ou não. Se nós estivermos com a guarda baixa, achando que nós estamos numa montanha russa, que Deus é bom, maravilhoso, bolachão, tal, vai, e o escudo jogado no chão, né? O que é estar numa guerra, lá no contexto que ele usa, né, guerras que se usava escudo naquela época, sem escudo? Você entrar no meio daquelas batalhas lá de coração valente, sem escudo, imagina. Só com a espada, assim. Para uma igreja, né? Imagina uma multidão ali, desarmada, sem escudos. Com certeza todos nós precisamos batalhar pela fé. Taca ali com o escudo, né, empunhado. Bom, amor, essa resposta eu deixo para você dar. Eu tenho tentado dar na minha vida e careço muito. Essa palavra, acima de tudo, é para a minha vida, né? Qual que é a minha resposta diante da mensagem que Deus tem aqui através da vida de Judas, né? Que essas palavras de Judas nos encorajem, né, irmãos? Nessa jornada de fé que nós temos vivido. Que sejamos achados batalhando pela fé. E não só batalhando,
mas batalhando, como Judas coloca, diligentemente, né? Com esforço, com cuidado ativo ali, né? Operoso. E que, de certa forma, nós também podemos ser como Judas na vida de outras pessoas, né? Como aqueles que exortam, que ajudam outros a batalharem pela fé, né? E como nós vimos aqui, que compadecem-se daqueles que estão na dúvida, né? Possamos também ser portadores dessa mensagem. Amém? Vamos orar então, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é bendita. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor tem falado conosco, tem se manifestado nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida dos meus irmãos, de todos nós, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um de nós possa meditar, Senhor, verdadeiramente no nosso coração para sermos uma resposta para o Senhor, Pai, no nosso tempo. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos nossos, cuidado das nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento, graça, Pai, da tua parte, para sermos desses que batalham pela fé, Senhor. Cada um aqui, Senhor, que tem estado conosco, Pai, e a da tua igreja verdadeira ao redor do mundo, Pai. Ô, Senhor, que o teu Espírito Santo seja nutrindo, Pai, esse DNA, Pai, de guerreiros, Pai, de batalhadores pela fé, Senhor. Que nada do que tem acontecido com eles, passado, Senhor, venha afastá-los, venha fazê-los a deixar a apostatar, Senhor, mas que o Senhor, Pai, guarde dos tropeços, Pai, e conduza, Pai, os corações sinceros, Pai, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, Pai, a ter discernimento, Pai, a nos compadecer daqueles que estão na dúvida, Pai. A termos também cautela, Senhor Jesus, com temor, Senhor Jesus, de outros, Pai, que estão imersos, Pai, num mar de impiedade, de tantas coisas podres que o Senhor abomina, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para pelo menos interceder, Senhor Jesus, por estes, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, na nossa missão de sermos sal, Pai, mesmo num contexto como esse, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa dar mais clareza, Pai, além do que foi dito aqui, Pai, que a palavra possa ir além, possa confrontar e trazer reflexões do coração muito além, Pai, do que nós dissemos aqui, Senhor. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.